Ok, eu tenho uma pergunta para vocês, voltando para as coisas que eu ensinei anteriormente. Nós estamos na página 11, nós estamos na lição 2, essa é a terceira aula de lição 2. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que é a grande comissão? Alguém pode me dizer o que é a grande comissão? Vendo aqui. E pode falar palavras bem simples, bem básicas, bem de criança se precisar. Né? Mas o que é a grande comissão? Alguém pode me dar uma ideia? Isto, exatamente, levar o evangelho, por pregar para as pessoas, que inclui batismo e tudo, segundo Mateus 28. Muito bem. Ok, outra pergunta. A grande comissão é nos dada quantas vezes na Bíblia? Quantas vezes? 5 vezes na Bíblia. Ok, outra pergunta. Quais livros tem a grande comissão? Isso, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E quem falou, quem nos deu, especificamente quem nos deu a grande comissão? Jesus. A grande comissão é a missão da igreja nos dias de hoje, ok? Então, tudo que você quer fazer na igreja, todo o seu desejo espiritual, tudo que você tem deve ser focado em uma coisa só, a grande comissão. E nas duas aulas anteriores a gente conversou sobre isso e tudo, vendo especificamente a grande comissão nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Tem mais 2 vezes. Vamos chegar aqui no livro de João, João capítulo 20, está na apostila, então se você, por acaso, não tiver sua Bíblia, você vai ver essa passagem aqui. E a página 11 diz a grande comissão em João. Eu gostaria de ler para vocês esse parágrafo inicial, e daí a gente vai analisar o texto de João 20, versículos 21 e 23, essa quarta vez que Deus nos deu a grande comissão. Então diz aqui, havia uma vez que os 11 discípulos, menos Tomé, tinham cerrado as portas com medo dos judeus após a crucificação de Jesus. Quando Jesus apareceu ali, lhes mostrou as mãos e os pés e eles se alegraram, confortando os corações deles com as palavras: paz seja convosco. Jesus lhes deu a grande comissão. Cronologicamente, essa é a primeira vez que Jesus dá a grande comissão. Então, é a quarta vez que a gente está vendo, porque fica no livro de João, só que falando sobre dias e tudo, essa foi a primeira vez que Jesus falou sobre essa comissão aos apóstolos. Agora eu vou ler, tá? João 20, versículos 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Com certeza, quando você lê as 5 vezes que Deus nos deu a grande comissão, a versão em Marcos e a versão em João são as versões mais complicadas, vamos dizer, por causa de algumas coisas que Jesus disse aqui. Se você prestou atenção, você falou: mas peraí, como assim? Ele falou aqui, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Nós podemos perdoar os pecados dos outros e assim Deus perdoa? Como é que isso é possível e tudo? Bom, a gente vai ver isso rapidinho. Mas vamos começar com a parte inicial dessas palavras. Diz aqui,
Em versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Bom, obviamente, eles estavam com medo. Jesus não para e fala, não, vocês não têm medo, vocês não têm coragem, vocês são covardes, então eu vou escolher outro povo. Não, ele falou, eu vou usar esse povo que tem medo. Agora, levanta a mão se você tem dificuldade em falar com pessoas que você não conhece. Alguém tem esse problema? Se eu pedisse para você vir aqui na frente e dar uma palavra, você ficaria apavorado. Levanta alguém assim, mais do que metade aqui hoje à noite, né? Tudo bem, tudo bem. Eles falam que o medo de falar em frente dos outros é um dos maiores medos que existe no planeta, entre os homens, né? Realmente uma coisa complicada. E Deus quer que a gente fale com pessoas na cidade, no posto de gasolina, na loja, no mercado, e em outros países e tudo, né? E aqui ele fala com um grupo que está com medo. Mas a gente sabe que esse mesmo grupo de discípulos que tinha medo, Deus abençoou com o poder do Espírito Santo no livro de Atos e com grande ousadia. Esse mesmo grupo de pessoas apavoradas, Deus usou para alcançar milhares de pessoas, e não somente em Jerusalém, mas em vários outros lugares. Note que Jesus disse aqui, ele continua dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Deus enviou Jesus do trono celestial para essa terra. Então Jesus ficou, vamos dizer, deslocado. Ele foi de um lugar para outro e ele veio para cá, um lugar não tão confortável, né? Porque esse planeta até é cheio de pecado, mas ele veio e ele aceitou essa missão, e ele veio como a luz de Deus para o mundo, ele resplandeceu e isto afetou as vidas dos outros. E ele diz aqui, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora, quem aqui você não é pastor, você não é um pastor, você não é missionário, você não é evangelista, mas mesmo assim, você, como crente, foi enviado. Todos nós. Agora, pode ser que Deus não manda você para o Haiti, para a África, ou para outro lugar, mas cada um de nós devemos reconhecer essa missão, essa grande comissão, essa palavra, por exemplo, vos e vós, aqui nesse versículo, ele está falando sobre quem? Sobre somente Tiago, ou João, ou Pedro, ou Paulo? Não, ele deu essa grande comissão para nós, todos nós, todos nós. E cada um de nós tem uma parte. Algumas pessoas falam o seguinte, nem todo mundo vai, então poucos vão. E mais pessoas podem dar dinheiro para suportar os que vão, mas todos podem orar. Todos. E nós devemos reconhecer que tem essas três coisas. Agora, na questão de ir, como ele falou, tem a questão de ir para outra cultura, outro país, outro povo, mas também, irmãos, a gente mora aqui onde tem bastante perdidos. Nós estamos aqui no Ouro Preto do Oeste. Provavelmente, segundo tudo que a Bíblia fala, há mais perdidos em Ouro Preto do Oeste do que salvos. E por que Deus colocou a igreja aqui? Por que a igreja existe aqui em Ouro Preto? Eu tenho essa pergunta aqui que eu quero uma resposta de vocês. Alguém me fala, na sua opinião ou no seu entendimento bíblico, por que a igreja batista independente existe em Ouro Preto do Oeste? Alguém tem uma opinião, uma ideia? Certo, Deus me chamou, me trouxe para cá, e eu ganhei pessoas para Cristo, e Deus formou essa igreja, mas agora que ela está aqui,
qual é a função dela? Qual é o propósito dela aqui? Fazer discípulos. Isto, tá certo? Faz parte da grande comissão, segundo Mateus 28. Então, a ideia é que a função desse ministério não é somente chegar aqui e ouvir esse cara careca falar. Vocês estão me entendendo? O objetivo não é idolatria. Oh, esse pastor é legal, eu vou lá ouvir o pastor. Não, a ideia é chegar aqui, crescer no culto, para nós podermos ir lá fora, em Ouro Preto, e alcançar essa cidade. E às vezes Deus abençoa de tal forma que alguém entra pela porta aqui que não conhece o Evangelho, como aconteceu recentemente. E essa pessoa ouve, conversa conosco, conversa comigo, e fala, eu preciso receber Jesus. E eu falo, você sabe? Você pode receber Jesus hoje? E a pessoa fala, não, eu não sabia, mas se é possível, eu quero receber Jesus hoje. E a pessoa recebe Jesus. Se a gente não tivesse essa igreja aqui, se nós não tivéssemos esse ministério assim, então nós não poderíamos alcançar o povo dessa cidade. Tem que ter um povo salvo para alcançar o povo não salvo. Então ele diz aqui, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Agora, preste atenção, quando Jesus assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo, ele não deu o Espírito Santo para eles nesse momento. Essa é a primeira vez que ele deu a grande comissão. Eles não receberam ainda. Alguém sabe onde na Bíblia a igreja recebeu o Espírito Santo pela primeira vez? Qual livro da Bíblia fala? Coríntios fala sobre os dons do Espírito, certo? Mas, historicamente, qual livro conta a história de Pentecostes? Atos. Sabe qual capítulo? Atos 2. Então aqui é algo simbólico. Ele está dizendo, o que está dentro de mim, eu, Jesus, ele falando, eu vou assoprar sobre vocês. O que opera em mim vai operar em vocês. Não é incrível isso? Você para pensar. Ontem, quando alguém aqui recebeu Jesus, eu falei, eu esqueci de te mencionar. Na hora que você recebeu Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Que você não vê isso. Não, o Espírito não é algo emocional. O Espírito não é algo que você vê, ou, tipo, mexe com a pele, ou sei lá. Não, mas é o Espírito de Deus. Deus mesmo, invisível, que sela você e começa a fazer uma obra espiritual em você. E simbolizando isso, Jesus disse que assoprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Continuando aqui na passagem, diz, aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Agora, essa passagem parece muito complicada na questão de interpretar. Porque parece que ele realmente está dizendo que eu posso falar, Nicolas, você está perdoado. Deus, daí ele perdoa você. Elias, você não está perdoado, Deus não perdoa você, então, segundo a minha palavra, ele não pode ser perdoado. Vou ler de novo para vocês verem esse daqui. Aqueles a quem perdoardes, vós perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Agora, mas o que Jesus quer dizer? Eu não sou Deus. Eu não tenho poder para perdoar os pecados dos outros. Se você me ofender, eu posso te perdoar no sentido de eu não vou fazer nada contra você. Só que ele está falando sobre o perdão de Deus. Como é que eu posso perdoar e assim Deus perdoa? Isso faz parte da grande comissão? Sim, mas como? Como que funciona isso? Agora, quando você vê isso, na verdade é muito simples, não é tão complexo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a igreja nunca
levar o evangelho para alguém sem Cristo, essa pessoa nunca vai ouvir o nome de Cristo e nunca vai poder receber Cristo para ser perdoado. Não vai acontecer. Se a igreja falar, você me maltratou, eu não gosto de você, não vou nem levar o evangelho para você, você pode morrer nos seus pecados, essa pessoa, se Deus não abrir outra porta para outra pessoa falar sobre Jesus, essa pessoa vai morrer nos pecados dela e vai para onde? Vai para o inferno. Nesse sentido, Jesus está dizendo a responsabilidade de alguém ouvir o evangelho para poder ser perdoado é a responsabilidade da igreja. Nesse sentido, ele pode dizer aqui, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Para mim, quando eu ouço isso, eu sinto o peso desse ministério de eu preciso abrir a minha boca e falar de Jesus. Porque se alguém não ouvir o nome de Jesus, não vai poder receber ele, e não recebendo Jesus, não vai poder ser perdoado. Ok, agora vamos para a próxima página. E se vocês quiserem, vocês podem ler esses parágrafos embaixo na apostila sobre o livro de João, mas eu vou continuar aqui no livro de Atos. E se vocês quiserem, vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Deixe-me ler esse parágrafo aqui, onde diz a grande comissão em Atos. Estamos na página 12. Esta versão da grande comissão serve para orientar os discípulos sobre o foco da época da igreja. Eles queriam que Jesus restaurasse o reino de Israel, segundo as profecias do Velho Testamento. Jesus queria que eles entendessem que o Espírito Santo ia vir, lhes dando poder para o ministério da igreja. E cronologicamente, essa é a 4ª vez que Jesus dá a grande comissão e é a mesma que se encontra em Lucas, ok? Então, bem antes de Jesus ir para o céu, isso acontece e logo depois ele volta para o céu, ele dá a grande comissão a última vez, essa mesma que se encontra no livro de Lucas. O que diz aqui? Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gostaria, irmãos, abrir a minha Bíblia no livro de Atos e ler alguns dos versículos anteriores, porque os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus e ele deu essa grande comissão, essa versão da grande comissão, como resposta para eles. Então, deixa eu ler para vocês. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Em outras palavras, Jesus, agora nos dias de hoje, o Senhor agora vai cumprir todas as promessas para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias e os outros. O Senhor agora mesmo vai estabelecer um reino político com Israel, porque o Senhor é o Messias, o Senhor é o rei que é ungido por Deus. Então, agora é a hora, Deus. Esse é o foco, o foco da igreja. Qual é a resposta de Jesus? O que é o foco de Deus nos dias de hoje? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
comentou da Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, Jesus não fala necessariamente esquece dessa ideia do reino, mas ao mesmo tempo ele dá um foco, ele fala, olha, a sua preocupação não deve ser quando Deus vai fazer isso e quando Deus vai fazer aquilo, a sua preocupação deve ser o seguinte, esse mundo está morrendo nos seus pecados e vocês precisam levar o evangelho para o mundo poder crer e ser perdoado. Essa é a missão da igreja hoje em dia. Não muito tempo depois disso, na mesma conversa, Jesus, no corpo dele, volta para as nuvens. E os anjos falam, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Agora vamos ver essa versão da grande comissão. Diz no início aqui, mas recebereis o Espírito, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Eu acredito que todo mundo entende isto. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E a função do Espírito Santo é uma obra invisível dentro de seres humanos nessa terra. Especificamente os salvos que recebem ele como o selo da salvação deles. Então, ele vem, mas note isso daqui e marque isso na sua Bíblia. Quando a gente recebe ele, que é na hora da nossa salvação, diz aqui que ele vem com poder. Você e eu temos poder espiritual. Eu sei que a maioria dos crentes hoje em dia nem reconhece esse poder, ama esse poder, mas na hora que você quiser evangelizar, você tem o poder do Espírito Santo disponível para você poder falar com autoridade e falar, eu estou falando para você, em nome de Jesus, o Espírito Santo e o poder dele estão comigo e eu estou te falando, você precisa da salvação. E Deus está contigo nisso. Quem já tentou falar sobre Jesus para alguém e seus joelhos começaram a bater assim, você estava com medo, né? Alguém já passou por isso? Eu sei que eu já passei por isso. E até hoje, eu estou evangelizando faz bastante tempo agora. E ainda, em certos momentos, vem aquela ansiedade. E Deus fala para mim, eu não te dei esse espírito de temor, eu dei para você poder, você tem o poder do Espírito Santo. E essa é a ênfase nessa última versão da grande comissão, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Agora, eles estavam ali, eles eram salvos, mas a chegada do Espírito Santo não aconteceu ainda, eles precisavam esperar. Ele diz aqui que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Não é inglês. Agora, é incrível como o inglês acaba querendo entrar no meu português. Agora, quem aqui é testemunha nesse sentido de Atos 1:8? Se você é uma testemunha, vocês estão comigo? Você é uma testemunha, levanta a mão, eu sou uma testemunha. E eu expliquei para vocês o que isso quer dizer, testemunha é alguém que viu ou ouviu algo. Alguém me diga, você é testemunha do quê? Eu sou testemunha, pastor. Tudo bem, amém, eu concordo. Mas o que é que você viu? O que é que você ouviu? Qual é a sua experiência? Quer falar? Da Bíblia, ok? Já passou tempo com a palavra de Deus. O senhor é testemunha, vamos dizer, do poder da palavra de Deus. Amém? Perfeito. Outra pessoa, eu sou testemunha. Mas o que é que você viu? O que você ouviu? A nossa própria, amém. Olha, esposa foi que ficou influenciada pelo pai, bom, o marido dela, né? Pai também, né? É verdade, Meu sogro, ele é de Deus também. Ele pastor e tudo. A verdade é, a gente não testemunhou a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo. A gente não viu ele depois,
mas a gente recebeu Jesus como nosso Salvador e a gente testemunhou essa transformação nas nossas vidas. A gente viu e ouviu isto operando em nós. Agora, quando eu falo com as pessoas, a pessoa, mas você nunca viu Jesus, como que você sabe que ele vive? Eu sei, porque ele vive em mim. Eu sou testemunho disso. Eu sou transformado. Nesse sentido, irmãos, nós somos testemunhas. E agora ele explica a geografia disso, a localização disso. Ele diz aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esses discípulos, na primeira igreja, estavam na cidade de Jerusalém, a capital de Israel. Jerusalém fica na região chamada Judéia, ok? Então tinha Jerusalém e depois Judéia. Depois está a palavra Samaria. Samaria é uma região que pertencia a Israel também, que ficava para o norte da Judéia. Então tinha Jerusalém, Judéia, Samaria, e daí fala aqui, até aos confins da terra. Agora deu para o cérebro desses discípulos explodir. Porque na mentalidade deles e muitos daquela região e daquela época, Jesus veio para salvar e ajudar os judeus. E Jesus diz aqui, não é somente para a salvação de vocês, mas essa salvação é para ser levada a todos os povos que existem no planeta, até os confins da terra. Agora, quando a gente vê tudo isso, eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Vocês podem ver aqui na folha, no fim da página 12, eu vou pular para baixo, diz aqui, pula para aqui embaixo, a partir desta passagem fica evidente que a grande comissão, número 1, foi dada como a missão principal da igreja nos dias de hoje. Jesus falou, vocês estão preocupados com a hora que Deus vai fazer algo? A sua preocupação deve ser a grande comissão, levar o evangelho a todos. Fica evidente também que a grande comissão, número 2, é o que Deus prometeu capacitar. Alguém fala, eu não vejo o poder de Deus na minha vida. Bom, deixa eu fazer outra pergunta para você. Você está fazendo a obra de Deus? Deus não está simplesmente julgando o poder. Você quer poder? Poder para você. Você quer uma vida poderosa? Beleza. Tem pastores que pregam assim. Você pode ter uma vida poderosa. Não, o poder da grande comissão, o poder do Espírito Santo é para você ser uma luz para o mundo. Essa é a ideia. Então, muita pessoa não experimenta o poder de Deus porque não entra na obra. É evidente que a grande comissão é para aqueles que testemunharam Jesus. Em outras palavras, se você nunca foi salvo, você não é testemunha, porque você não testemunhou nada. Você tem que ser salvo, você tem que testemunhar Jesus na sua vida para poder testemunhar sobre ele aos outros. É evidente que a grande comissão é uma missão global. Ele falou aqui sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E olha, Tiago, Pedro, João, Paulo, quem entre esses veio para o Brasil? Alguém sabe quem entre eles veio para o Brasil? Nenhum, eles não chegaram, né? Então, Jesus disse em Mateus 28, é que a gente precisa fazer esse ministério até a consumação do mundo. E aqui ele diz, até os confins da terra. Então a gente entende que o nosso ministério na igreja, nos dias de hoje, é levar o evangelho a todas as pessoas até ele voltar. Essa é a obra da igreja. É isso que a gente deve ocupar as nossas mentes, as nossas vidas. E alguém, me ouçam bem, irmãos, alguém deve olhar para você e falar para você, você é radical. Se ninguém nunca falar isso sobre você, você não está vivendo a vida cristã da forma correta.
Ele falou, esse é o ministério que eu dei para o povo de Deus. Agora, muitos pastores, evangelistas e missionários enfatizam algo que eu acho bom para todos nós. A grande comissão é testemunhar de Cristo para, primeiro, nossa família, vizinhos e aqueles ao nosso redor, representado pela cidade de Jerusalém. Jerusalém para eles era o lugar deles. Então, nós temos o nosso Jerusalém. Eu vou falar de Cristo para meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, primos, tios, qualquer pessoa que eu conheça, vizinhos. Ouro Preto, irmãos, é nosso Jerusalém. Também a grande comissão é testemunhar de Cristo para nossa região do mundo, que tem a mesma língua, a mesma cultura, ou seja, toda a Judéia. A nossa Judéia é Rondônia, a nossa Judéia é o Brasil, essa é a nossa Judéia. Também é evidente que a grande comissão é testemunhar de Cristo para pessoas que são diferentes de nós e às vezes desprezadas por nós. Quem não gosta da Argentina? Eu estou brincando com vocês, mas eu já ouvi muita pessoa falar, muito brasileiro falar contra a Argentina, né? Mas o brasileiro que é crente deve falar os samaritanos, ou seja, os argentinos. Eu estou brincando, você sabe que eu estou brincando. A gente devia ir para eles, levar o evangelho para eles também. Eles precisam do mesmo Jesus que nos salvou. Eles têm o pecado que a gente tem, eles precisam do mesmo Salvador, né? E os samaritanos, para Pedro, Tiago, João e os outros, eles não gostavam. Eles falam, não, esses caras, eles erraram bastante, cometem idolatria e tudo isso. E Jesus está dizendo aqui, e vocês precisam ir para eles e falar de mim e da minha salvação. É evidente, irmãos, que a grande comissão é testemunhar de Cristo para aqueles que exigem uma quantidade considerável de esforço da nossa parte para serem alcançados. A passagem termina aqui, até aos confins da terra. Por causa disto, eu, não conhecendo brasileiros, não falando português, não entendendo essa cultura, nunca tendo comido pastel, Deus falou, vai lá no Brasil para ser missionário, porque há um povo lá que eu quero salvar. E Deus fez isso. Então, na minha vida, Ele me tirou de Jerusalém, me tirou da minha Judéia, Samaria, e Ele me colocou aqui no Brasil. Agora, eu não sei se Deus vai escolher alguém aqui e falar, você vá para outro lugar, mas eu sei que todos nós devemos reconhecer que a responsabilidade da igreja local é Atos 1:8. E nós devemos entender o seguinte, cada igreja local deve ser um centro de evangelismo global. O que nós podemos fazer daqui para alcançar povos até aos confins da terra.